Em entrevista ao jornal Câmara Notícias Online, a secretária de Saúde, Suzana Ambros Pereira, falou sobre o serviço prestado à população. Qual, basicamente, a diferença na prestação de serviço, o que é de responsabilidade do município e o que é responsabilidade da Fundação de Saúde? O município, ele tem responsabilidade sobre o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde em Novo Hamburgo, ele é composto por vários entes, né? Os entes públicos, daí que fazem parte diretamente do atendimento, que é a própria secretaria, né? A Fundação de Saúde Novo Hamburgo, que é um outro braço, e o Hospital Regina, né? Com Regina Comunidade, que é um outro braço. Então, aqui compõe o grosso do atendimento, né? A maior parte do atendimento à população, dentro das unidades básicas de saúde ou dentro da estratégia, né, de saúde da família ou na linha de frente dos prontos atendimentos e do hospital. Tá? O município, ele não tem gerência sobre a questão trabalhista, né, dos trabalhadores daí dessas entidades, nem do Regina Comunidade, né, nem da Fundação, na questão trabalhista. O que o município tem obrigação? Assim como nesta parte pública ou naqueles que são prestadores de serviços, né, da rede privada, por exemplo, Instituto de Nefrologia, né, a Onco Regina, né, são prestadores daí, né, e toda a parte diagnóstica, os laboratórios, né, medicina nuclear. Então, eles terminam prestando um serviço para o município, né? E o município tem a obrigação daí de fiscalizar esses serviços, ver se está adequado, confere faturas, né, faz o pagamento, né? Então, isso é uma obrigação daí que o município tem. Então, diretamente ainda, servidores, né, que são ligados à administração e que são servidores públicos, né? Nós temos em algumas unidades básicas de saúde, na Primavera, por exemplo, é só servidor, o centro de especialidades, os dentistas, agora está entrando alguns pela fundação, mas a grande maioria ainda é nossa, né? Servidor concursado, né, com em torno de 20 anos já de casa, né, então já muitos se aposentando. A tendência é substituir, é que todos os profissionais sejam contratados via fundação? Os de atividade fim, assim, né, porque tem alguns serviços que são obrigação do município, que ele não pode delegar, né, por exemplo, vigilância sanitária, né. A vigilância toda em saúde é uma obrigação do município. Então, não pode ser delegada porque ela tem poder de polícia, poder de fiscalização, né, de multa, aplicação de multas, julgamento de processos, né? Então, tu não pode delegar daí para outra, né, para uma outra instituição. Então, isso sempre ficará a cargo do município. Desde que foi criada a fundação em 2009 para 2010, ali, né, 2010, eles passarão com o tempo todos para serviços, então, né, conveniados, né? Então, ou Fundação de Saúde, ou outros, né, que vierem a ter, como o Regina Comunidade. Algumas das unidades de saúde básica estão se transformando em unidades de saúde da família. Por que isso? Qual a diferença dos dois atendimentos? É porque é uma migração, né? Por quê? A unidade de saúde da família, ela tem que contar com uma equipe, porque é um programa do Ministério da Saúde, né? E dentro desse programa tem algumas obrigações que, se nós não cumprirmos, a gente não recebe os recursos, né? E hoje é a única forma de financiamento real que a gente tem para as unidades dentro dos bairros. Então, o que são? Tem que ter um médico 8 horas, 40 horas, né, por semana, 8 horas por dia. Tem que ter uma enfermeira,
né, 40 horas por semana, a gente tem que ter 2 técnicas, a gente tem que ter o agente administrativo, né, e os serviços gerais, né, a higienização. Isso tudo para cada equipe, né? E esta equipe ela tem a responsabilidade de cuidar no máximo 4.000 pessoas. Então, quando essa unidade é montada num bairro, a gente faz... e mais os agentes de saúde, esqueci, né? Que dá em torno de 5, 6 agentes de saúde para cada equipe. Então, é um povo considerável, né? É um custo também muito alto, né? Para se bancar. Esta equipe é responsável por cuidar dessas 4.000 pessoas, né? E é dentro disso que a gente tem trabalhado, né? Isso, então, começou aqui no município em 2010 para 2011, né? Vem aumentando gradativamente o número de equipes e também alguns conflitos, né? A população também ela demora a aceitar, né, essa questão que muda o enfoque é muito mais de fazer a prevenção, é tu ires marcar o teu check-up, a tua revisão, fazer o teu preventivo de câncer, né, com antecedência, né, e não em cima da hora. Isso tudo é um médico generalista que faz, desde atender a criança, a pai e a mãe, tanto o exame preventivo como atendimento de pediatria ao mesmo médico. Isso então é o médico de família, o antigo médico nosso de família. Claro que ele tem hoje uma retaguarda. Ele tem uma retaguarda daí dentro das unidades básicas de saúde, que é daí de contar com os especialistas, o pediatra, o gineco, em alguns casos até o cardiologista, né? Então, ele faz aquele caso de vamos supor, um sangramento exagerado que ele não consegue controlar e compensar, né? Dentro dos seus conhecimentos, ele vai fazer um encaminhamento daí para um especialista, para o ginecologista vai avaliar, daí numa outra unidade, né? E vai preencher a carta de referência e vai reencaminhar daí para acompanhamento na unidade ou vai seguir dando atendimento daí, né, com a especialidade. E essas unidades que estão se transformando de unidade básica, e como é que fica a referência da pessoa? A referência é a USF e caso ela seja encaminhada, ela vai para outro bairro, vão ser construídas mais? É essa nossa fase de transição, né? E eu acho que aí é que entra assim, um pouco ainda de desconforto, né, com a população, porque é exatamente uma fase de construção de referências, né? Então, neste momento, a gente vai ter a Redentora, logo a Kremer, né, que passam daí para a unidade de saúde da família. A Lomba Grande também, né? A Lomba Grande já é a tempo, né? E aí as referências, nesse momento, ainda estão aqui no centro de especialidades pela facilidade do acesso, né? Em breve a gente quer ver se distribui um pouquinho melhor, né? Então, Canudos, Santo Afonso, o Centro, né? E o Primavera, né? Então, elas estão ainda distribuídas nessas regiões, tá? O Rincão ainda funciona como uma unidade básica de saúde, contamos com dentista, com gineco, né? Então, por enquanto, nós estamos mantendo, porque ela termina sendo uma referência daí para aquele pessoal lá do Boa Saúde, né? Que é uma população bem importante. E como está a questão da informatização do sistema? A gente já fez uma experiência, sim, nós temos um horário de agendamento para idoso por telefone e com muitas queixas, né? Porque às vezes não consegue acessar, né, no horário, né, que é determinado. Muitos acham que é mais fácil, o usuário acha que é mais fácil ir até a unidade, porque daí tem certeza que foi marcado, né? Como estão os atendimentos dos mais médicos, né, em Novo Hamburgo, que não são só cubanos? Olha, a avaliação da população tem sido muito favorável, né? Se fez uma ouvidoria e uma pesquisa, né, de satisfação
no final do ano, né? E muito bem avaliados, né? E então a gente está bastante satisfeita, né? Tem essa característica bem voltada para como está funcionando, como a saúde, a saúde da família, né? Então eles têm muito a questão assim é muito do contato com a população, né? De estabelecer programas, os grupos, né? As visitas domiciliares, né? Então, já estão assim muito melhor na questão da língua, né? Então, hoje o idioma não é o grande empecilho, porque eles aprenderam, né, a falar com calma, a população tem se fazer entender mais também. Então, acho que está indo numa boa evolução. Em algumas, claro que aí com características de cada médico, alguns com mais facilidade, né, de relacionamento com a equipe e com a população, outros com um pouquinho mais de dificuldade, mas de uma maneira geral muito bom. Sabe dizer quantos tem hoje? 38, né? Nós tivemos 2 que pediram para retornar. Então, uma que foi para o Chuí, né, que ela era de lá. Então, e o outro que foi aqui para a região da Nova Brécia, né, por ali, que também tinham outros, né, do seu país, né, então ele quis ficar próximo. Como funciona o mapeamento das regiões? O mapeamento sempre é feito no início, né, da implantação da unidade, e é feito um estudo conforme o deslocamento das pessoas, né? Então, no início, teve um mapeamento um pouquinho mais com mais dificuldade, vamos dizer assim, né? Porque eram poucas equipes, então, mas hoje a gente já tem feito um remapeamento. Então, só agora, nesse período, a gente já fez uma revisão da Palmeiras, que se remapeou, da Getúlio, né, Moradas também. Então, assim, a gente tem agora trabalhando, tem lapidado, vamos dizer assim, né, para facilitar a questão do acesso. Algumas áreas a gente retirou da estratégia, né, porque ficava um pouco difícil, ou a população não aceitou, né? Ou porque ficava à frente, né? Morava bem na frente de uma unidade básica e aí tinha que se deslocar para um outro canto. Então, a gente tem feito esse... O atendimento das unidades básicas também não tem um mapeamento? Não, isso tem, né? Mas não é uma questão engessada, né? Então, não é que uma pessoa de outra região não vai poder, né? É do Primavera e às vezes vai consultar em Canudos. Não é o ideal, né? Por quê? Porque Canudos já está sobrecarregado, né? Então, às vezes, quando o pessoal vê a fila, não tem só a questão negativa da fila, né? Também tem uma questão que o pessoal gosta, às vezes, daquele atendimento e busca aquele atendimento, né? Então, tem várias pessoas que moram no Santo Afonso, que é referência, né? É ali mesmo, mas é que buscam em outro lugar e vice-versa. E pode ser atendido em outro lugar. A gente sempre orienta, mas não se nega o atendimento, né? A orientação é por quê? Porque senão tu superlota. Então, se não tiver essa divisão, tu termina fazendo uma superlotação de algumas unidades e aí é desconfortável para o próprio usuário. E a gente daí não consegue prever, entende, a oferta de serviços. Então, para te ofertar um serviço, tu vê a capacidade que tu tem e aí tu tem que ver também qual é a população que tu vai atingir. Aí tu faz um cálculo de número de horas, de médicos, de enfermagem, né, de vacinas, né, para aquela população. Quais são os principais problemas que tu consideras hoje da saúde em Novo Hamburgo e que a Secretaria está trabalhando para tentar resolvê-los? Olha, eu acho que ainda é a gente trabalhar mais a questão da cultura, né, da gente sair do pronto atendimento, né, que tu pode sim e deves agendar a tua consulta para revisão, para trabalhar sua pressão alta, sua diabetes, né, com calma, que não precise ser para amanhã ou para hoje, né, que os prontos atendimentos não são para troca de receita e para doença crônica,
né? Então, isso é importante da população entender, porque daí sobrecarrega essas unidades de pronto atendimento e gera insatisfação e queixa, e aí será impossível da gente, né, melhorar. Eu posso botar 10 médicos lá que não vai resolver, né? Então, esse é um fator, a cultura. Nós temos, sim, que trabalhar com a população o bom uso do Sistema Único de Saúde. As outras questões são mais estruturais. Eu acho que uma grande dificuldade é a ausência ainda de unidades de referência e unidades básicas de saúde no centro, né? Então, que possa abranger essa população, né, mais central, né, que utiliza muito SUS. A gente acha que são pessoas que usam mais convênio, usam muito convênio, mas também, né, utilizam do SUS. Isso a gente vê muito na UPA também, que pessoas que têm o seu convênio, mas vão na UPA, né, para buscar um atendimento. É porque elas veem ali também uma qualidade, né, às vezes superior ou pelo menos igual, né, ao seu convênio. Uma questão que tem gerado bastante polêmica é a situação do hospital municipal, né? Qual é a real situação do hospital hoje e como a senhora vê essas fiscalizações que estão sendo feitas, né? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu sempre norteei a minha vida nesta questão de que é fundamental da gente poder estabelecer diálogo e respeito. Tu tem que respeitar as instituições, as pessoas, né, a equipe, os trabalhadores, né? Então, isso é uma questão importante da gente, né, estabelecer. A forma como foi feita aquela fiscalização, o hospital ele é aberto à fiscalização, porque os conselhos eles são amparados por lei para fiscalizar. Então, a questão não é essa, é a forma como se deu, né? E que daí eu acho que é um assunto bastante assim sério, né, que deveria ter sido tratado de uma forma diferente, não que não pudesse. O hospital é fiscalizado por Tribunal de Contas, pelo MP, pelos conselhos, né? Isso a gente tem visitas frequentes, né, assim à instituição. A própria rede é fiscalizada, a secretaria é fiscalizada pelo Corém, né? Que é uma entidade de classe, né, que a enfermagem é o nosso maior grupo, pelo próprio Conselho de Medicina, né, então nós somos fiscalizados. Então, o nosso questionamento é a forma, o encaminhamento, o diálogo, né, e é dentro disso que eu, né, tenho colocado a minha posição, né. A forma como eles entraram e se dividiram no hospital, né, e cada um para um lado, e a forma como eles forçaram sim, a gente tem também relatos de pacientes, né, que estavam lá e de familiares, né, como eles chegaram, como forçaram uma porta, como tocaram a campainha, né, quando estavam numa parada cardíaca. Então, assim, uma série de coisas que eu acho que não foi legal. Não foi legal nem para toda a fiscalização, né, Conselho Estadual, Comissão de Saúde, conselhos, né, como também não foi bom daí, assim, dessa forma, né, para quem estava lá trabalhando ali dentro do hospital. Nós temos muitos relatos de funcionários da Fundação, de muitas queixas de funcionários em relação à fundação, né? E muitos deles procuram a Comissão de Saúde. Como é que o município lidar com isso, ou o município não tem gerência disso, uma vez que a questão trabalhista é da fundação? Isso é uma questão que o município não tem gerência, né? Mas o que a gente coloca? O que tem que ser visto também, né? E é isso que eu acho que talvez a Comissão de Saúde, os vereadores, né, e a população em geral tem que ter esse discernimento, né? A Fundação hoje é um órgão que tem 1.700 trabalhadores, né? Então tem 1.700 funcionários. Hoje, em Novo Hamburgo, qual é a empresa que tem 1.700 funcionários? São poucas, né? E as que tem, tu vai dizer que não vai ter insatisfação?
É óbvio que vai ter. Por quê? Porque tu vai ter que ter alguém que faça a tua supervisão, que cobre, né? A gente sabe do comprometimento das pessoas, do empenho, né, que o pessoal tem assim na área de saúde, né? Mas a gente sabe também que às vezes tu precisa mostrar, né? Não é assim, vamos fazer desse outro jeito, né? Então, tem essa questão, né? Uma das queixas que eu sei que tem, que é a questão de horários. Como é que tu vai dar um horário especial para um e daqui a pouco não vai dar para outro? São 1.700. E se todos querem a folga na sexta-feira? Para alguns tu vai poder dar, para outros tu não vai poder dar. Então, esta é uma situação, entende? Que tu tem que entender. No mínimo, tem que ser entendida e bem entendida pela população, né? E não tem queixa será que não tem queixa também dos serviços privados? Bom, os serviços privados, eles não precisam prestar contas para ninguém, né? Tu reclamou, tu não gostou, bom, né? Tu tem outra conduta, né? Mas eu acredito, confio na gestão e na direção da fundação e sei que eles se empenham e fazem assim o melhor, né? E estão num programa de capacitação, de melhorias, reavaliando questões, né, mais de compartilhamento e questões mais democráticas da gestão, e isso eu acho que é um crescimento, entende? É uma entidade, uma instituição jovem, né, com pouco tempo de vida e que vai ter que fazer seus ajustes, né, que é uma coisa natural, como em qualquer empresa, em qualquer instituição. Suzana, para finalizarmos, então, quais são os principais projetos que estão em andamento? Um deles é a UPA do Centro, previsão de entrega para a população e outros projetos que vão ser entregues em breve. Olha, projetos tem tantos, a gente está tão feliz porque eu acho que é uma época extremamente fértil, né, assim, do município e na questão de saúde muito positivo. A gente está com a UPA do Centro e o CAPS AD3, né, o CAPS álcool e droga nível 3, que funciona 24 horas, num estado bem avançado, né? Eles já estão colocando a laje, então mais de 40% da construção já está pronta e nós acreditamos que no início do ano, né, se tudo correr bem, São Pedro ajudar, né, nós já estaremos daí com ela fazendo a mudança do PA do Centro daí para a UPA, Centro de Especialidade Médica, Centro de Especialidades Odontológicas e o CAPS AD3. De projetos agora já em fase que já foi para licitação e tudo, é o SER, que é o Centro de Reabilitação, né? Então também uma construção e um centro extremamente importante porque vai trabalhar a reabilitação das pessoas, né? Então aquela sequela de trabalho, de cirurgia, né? Uma incapacidade maior, tanto visual, auditiva ou locomotiva, né? Então nós vamos ter um centro daí para isso, né? Que vai contar com uma série de especialidades e um grupo de apoio. Então isso é uma coisa nova na região. Temos um pacote de unidades de saúde da família, né? Primavera, Rondônia 2, a Roselândia, que está saindo, o São Jorge, a Kremer, né? Então, são unidades também novas, né, que vai estar. Bom, depois disso, a gente entra na reforma do PA do Centro, né? Então, assim que a UPA inaugura, a gente já começa a reforma ali da unidade do centro para transformar numa unidade básica. Aí vai ser uma unidade básica de saúde, volta a casa de vacina para lá, né? Então fica de novo bem central, um acesso bom para toda a população, né? Então a gente começa daí sim estruturar também essa região do centro, Jardim Mauá, Vila Rosa, né? De uma forma daí melhor.